A paz do Senhor, irmãos. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus. Mateus capítulo 3. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, para quem não sabe. É depois de uma página em branco, começa Mateus. Amém? Vamos esperar todos abrirem. Mateus capítulo 3 diz assim: Naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judéia e começou a pregar dizendo: Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino dos céus está perto. A respeito de João, o profeta Isaías tinha escrito o seguinte: Alguém está gritando no deserto, prepare um caminho para que o Senhor passe. Abram estradas retas para ele. Vamos repetir essa parte. Alguém está gritando no deserto: Preparem um caminho para o Senhor passar. Abram estradas retas para ele. Até aqui. Senhor Deus, amado Pai, digno Senhor Pai de toda a honra e toda a glória. Obrigado, Espírito Santo, por estar nesse lugar, por nos conduzir, meu Pai. Tudo segundo a Tua vontade, meu Pai, não o nosso querer. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de conversar com vocês essa noite. Nada fora do comum, nada que nós não já ouvimos e não sabemos. Mas há algo que precisa ser feito. Há algo que precisa acontecer. E só uma perguntinha antes. Quem gostaria de ser um cara assim conhecido igual o João Batista? Pode levantar a mão. Ninguém? Um? Dois? Um cara ousado que fala de Deus? Ninguém gostaria de ser igual o João Batista? Lá. E o que nós estamos esperando? Qual que é a diferença de João Batista lá e o que está acontecendo hoje? João Batista estava pregando para a vinda de Jesus, a primeira. E o que o Pai fala para a gente fazer hoje? Para levar a palavra para a vinda de Jesus, preparar o caminho. Então nós temos a obrigação de fazer isso. Mas para chegar nesse entendimento, muitas vezes eu acabo pensando que nós estamos meio avoados ou fora da realidade. Queria fazer uma pergunta para vocês, e se alguém puder me responder. Esses dias eu estava com muita dor de cabeça, muita dor mesmo. E fui no médico, o médico me passou uma receita. Só que minha dor de cabeça não passou. Mas ele me passou a receita. Eu não consigo compreender isso. Isso me foge do entendimento. Não era para resolver? Eu fui no médico. Ele me passa a receita. A receita está aqui, gente. Só que minha dor de cabeça continua. Não é uma coisa meio louca, meio fora do normal? Por que não? O que está precisando? Tomar um remédio. Ah, eu preciso ter atitude então? Não é só ter a receita na mão? Será que a gente tem essa consciência? Quantos aqui já foram no médico, o médico passou a receita e só ficou com a receita na mão, não foi comprar um remédio?
Ou não quis comprar o remédio e achou que ia passar? Acredito que ninguém, né? E por que a gente sofre na vida tendo a receita na mão? Será que a gente acredita mais em nossas mãos do que em Deus? Eu acredito que nós precisamos ter mais comunhão. Assim, se minha mãe ligar para cada um de vocês, sem falar que é minha mãe, vocês vão reconhecer? Por quê? Uma não conhece, outra não tem contato, outra não tem intimidade. Eu já reconheceria de longe, principalmente se ela estiver brava. Aí eu reconheço mesmo. Fala, ixi, meu, sujou, já era. A casa caiu pro tio. Qual que é a diferença nossa? Por que será que nós temos tanta dificuldade na nossa vida, se Deus nos promete nunca nos deixar? Deus nos promete que mesmo se eu passasse pelo vale da sombra da morte, Ele não me deixaria. Mas por que muitas vezes eu me sinto sozinho? Porque muitas vezes eu fico em dúvida. Porque muitas vezes eu chego a ponto de achar que, será que Ele existe mesmo? Será que um dia eu posso chegar para minha esposa, olhar para ela e falar assim, será que você existe mesmo? Eu acho que não dá certo, né? Porque eu a vejo, eu converso, a gente conversa, a gente tem um relacionamento. Mas e com Deus? Será que nós temos? Ou será que nós falamos, mas eu converso com Deus todo dia. Conversa ou pede? Qual que será nosso relacionamento com Deus? Será que a gente olha para Deus, para um cara rico, fala, quanto será que eu vou ganhar essa noite? Eu vou meter a mão no bolso dele, ele vai me dar quanto? O que eu vou ganhar dele? Uma Ferrari? Um passeio legal? Mas e aí? Qual é a nossa comunidade, qual é a nossa intimidade com Deus? Aonde nós vivemos ou pensamos? Uma outra pergunta é assim: imagina vocês na escola e tem que fazer um trabalho onde que você não entende nada, é uma matéria muito complicada. Não sei se acontece com vocês, mas comigo já aconteceu muito quando eu estudei. Aquela matéria que você olha e fala, isso não deve ser nem do planeta Terra, é fora, porque eu não consigo nem entender a língua do cara. Aí, você sabe que tem dois companheiros seus. Um, que é lá do fundão, que zoa com você pra caramba, que joga papelzinho, que arrota até dizer chega, ou que faz zoeira até dizer chega e fala mal. Ou o outro, que é o CDF, que estuda pra caramba. Quem você colocaria para fazer o trabalho com você? O cara que manja pra caramba ou o cara da zoeira? Quem será? Eu acredito que vocês escolheriam o cara que estuda pra caramba. Porque ganhar nota também faz bem, né? Faz parte. É interessante que no mundo a gente faz esse tipo de escolha. E a gente tem a consciência que aquela pessoa do nosso lado, que faz tudo correto, que estuda, vai nos ajudar. Vai nos encaminhar para algum benefício bom. Algo que vai nos ajudar. Algo que vai nos levar a um bem melhor. A um futuro melhor. E colocando nesse pensamento, por que quando a gente está querendo arranjar um namorado ou uma namorada, ou quando a gente está com dificuldade ou termina ou não num relacionamento,
A gente não pergunta para Deus. Pô, imagina, vamos lá comigo. Pensa bem. O cara fez os céus e a terra. O cara fez as pessoas andarem sobre as águas. Ele fez o mar se abrir para uma multidão ultrapassar a seco. Ele manteve durante 40 anos as pessoas no deserto, sem ter que ficar plantando, gente, nem colhendo nada. O máximo eles iam lá, pegavam comida e pumba, acabou. Água. Ai, pai, hoje eu tô cansado do maná. Vinha codornizes. Durante 40 anos. E muito mais. Hoje nós só estamos aqui porque eles nos mantêm. Aí quando a gente precisa tomar uma decisão correta, a gente vai para quem? Não, peraí, ó tio, aí você está pegando pesado porque faz parte do meu coração, então eu preciso saber o que eu quero. Não, Deus ele vai falar assim, ó, não é hora, eu ainda não estou preparado para ter um relacionamento. Aliás, relacionamento é uma coisa engraçada, né? Porque relacionamento, eu falo que eu tenho um relacionamento com Deus, mas eu só vou atrás dele na hora que me dá dor de barriga. Porque do contrário, eu nem lembro que ele existe. É ou não é? Quantos aqui agradeceu hoje pela vida que tem? É raro. Quantos aqui agradeceu pela vida que os missionários estão lá tendo? Quantos aqui agradeceu pela chuva que caiu? Ou muitas vezes falou, poxa pai, bem na hora do culto cai chuva, né? Eu fiz chapinha, poxa, a roupa que eu tô, meu Deus do céu. A gente mais reclama do que agradece. A gente mais pede do que ele literalmente fala assim, pai, eis-me aqui. Me envia. É engraçado que, imagina assim, eu quero que agora vocês falem comigo, ou levantem a mão. Imagina vocês com um problema no coração, tendo que fazer uma operação, a operação marcada, aí você vai no dia da operação, em vez de estar o médico, tá a mãe do médico, ou um irmão do médico, vocês deixariam eles operarem vocês? Por quê? É parente, gente, vamos lá, né? Mas quem estudou é o médico, não é? E por quê que muitas vezes, quando nós passamos por grandes dificuldades, nós não corremos para Deus? Que o cara transforma ossos sequíssimos em vida? Será que a gente acredita mesmo em Deus? Será que literalmente a gente leva a sério que Ele está conosco? Levanta a mão para mim. Quem quer receber a visita do Espírito Santo hoje? Quantos? Glória a Deus, né? É interessante. Irmãos, de todos que levantaram a mão, há quanto tempo já começaram a ouvir da palavra de Deus? Já há bastante tempo. Hoje não é a primeira vez. E vocês ainda querem receber visita do Espírito Santo? Desculpe, irmãos, mas nós temos que ter o Espírito Santo já todo dia dentro de nós. Nós temos que colocar isso na nossa cabeça, que não temos que receber visita. Ele tem que fazer morada todo dia em nosso coração. Ele tem que estar lá dentro, mesmo a gente errando ou acertando. Não é Ele que conduz a gente para a vida eterna, para do lado de Cristo? E a gente pensa, poxa, mas eu queria receber a visita do Espírito Santo. Aonde você está então que você não está com o Espírito Santo? Olhe em sua volta e vê, poxa pai, aonde que eu estou errando para que o Espírito Santo não esteja comigo? Aonde eu estou andando? Porque que eu saiba, a palavra diz que Jesus falou, eu vou, mas não vos deixareis órfãos.
Eu enviarei o Consolador, onde Ele vai guiar vocês para a vida, para onde que vocês devem ir. Ele vai te conduzir. Então nós temos que colocar em nossos corações essa realidade, onde que o Espírito Santo não pode fazer visita para nós. Ele tem que morar dentro de nós. A palavra dele tem que arder em nós. Imagina assim. Como que chama o corredor, o cara que ele faz assim, Bolt. Imagina ele na largada. Ele está prestando atenção em quê? Na hora da largada, certo? Imagina se na hora da largada ele tiver com o cara, viu? Como que foi seu dia? Mas todo mundo já largou e o cara não está esperando. O cara está lá parado. Na hora que ele perceber, todo mundo já foi. Será que nós estamos esperando a vinda de Cristo? Será que nós estamos atentos para, Pai, para onde que eu vou? É para lá? Pumba, vai. Não pense duas vezes. Ou você acha que você tem uma sabedoria maior para falar, não, Pai, as minhas decisões sou eu que tomo, eu gosto do Senhor, mas a vida é minha, então eu faço o que eu quiser. Muitas vezes, nós temos que tomar decisões que não são legais para a carne, que não são agradáveis. Mas Deus fala, vai, você tem que ir. Não porque Ele te obriga, mas sim porque Ele sabe o que é melhor para você e para a multidão. Imagina assim, olha que louco. Todo mundo está vendo que está bem escuro aqui, né? Não, está claro. A luz está acesa. Todo mundo está sentindo o ventilador, por mais calor que esteja, está sentindo. Todo mundo está sentindo, quem está um do lado do outro, está percebendo o calor humano. Como que nós podemos não sentir a presença do Altíssimo? Será que nós não temos que parar para falar, poxa, eu acho que eu estou muito carnal, eu tenho que estar muito mais espiritual? Será que a gente não está levantando muito mais nosso ego e falando, Pai, licença? Eu queria que vocês abrissem em João. João, capítulo 1, versículo 10. Capítulo 1, versículo 10. Amém? João, quem não encontrou é Mateus, Marcos, Lucas, João. João, capítulo 1, versículo 10. Amém? Diz assim: a palavra estava no mundo, e por meio dela, Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Segura aí. Irmãos, quem que é a palavra? Irmãos, quem é a palavra? Vocês estão acompanhando comigo? Para quem não sabe, a palavra que se refere aqui é Jesus. Jesus estava no mundo, como nós. E o mundo não o reconheceu. Agora deixa eu fazer uma pergunta que assim é meio lógico, mas nós precisamos entender.
Por que o mundo não reconheceu? Por que o mundo não reconheceu Jesus? Uma, estava o foco em outro lugar. Outra, não tinha intimidade com a palavra dele. Por que eu digo isso? Conforme nós estamos esperando uma visita chegar, na hora que ela chega, nós reconhecemos a pessoa. Nós sabemos quem é, mesmo sem nunca ter visto. Porque nós estamos esperando. E será que o mundo estava literalmente esperando Jesus? Desculpa, mas se tivesse, João Batista não teria que ter pregado daquela maneira. Arrependei-vos. Palavra pesada, mas real. Muito diferente de hoje, né? Todo mundo está na expectativa. Jesus está voltando. Só que não, né? É interessante isso. É interessante porque a palavra de Deus nos ensina como fazer as coisas, como reagir, como viver, só que nós não vivemos. E Ele está a todo momento, atento. Eu vou vir como um ladrão. Vocês não sabem a hora, vocês não sabem o dia, mas eu vou vir e vou levar comigo a minha igreja. Será que nós estamos esperando? Ou será que nós estamos preocupados? Será que eu vou namorar? Será que não vou namorar? Será que aquele gatinho gosta de mim? Será que não? Será que eu vou casar? Não vou casar? Será que eu vou conseguir passar de ano? Não vou? Eu estou em 7 matérias, será que eles me passam ou não? Entenda. Qual que é a preocupação que está no teu coração? É mundana, que não te leva para o céu, pelo contrário, te leva diretamente para o inferno. É interessante que Satanás acaba jogando coisas em nossas mentes para que nosso foco fique aqui. Mas a atitude dele está sendo aqui. Porque ele sabe muito bem que está pouco tempo. Falta pouco tempo. Falta pouco tempo para Jesus voltar. E o que nós estamos fazendo? Será que nos leva para o céu ou para o inferno? Acorda. Acorda, tu que dormes. No versículo 14, ainda de João 1, diz assim: a palavra se tornou-se um ser humano e morou entre nós, cheio de amor e de verdade, e nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. João disse o seguinte a respeito de Jesus: esse é aquele de quem eu disse, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia. Irmãos, nós temos que ler e entender. E meditar um pouco na palavra para conseguir entender que João não falou à toa que Jesus era maior do que ele. Porque se você fala que é maior, isso quer dizer que você sabe o seu valor diante de Deus. Será que nós reconhecemos o nosso valor diante do Pai? Será que nós entendemos que nós somos a menina dos olhos dele? O amor tão grande de um Deus, onde que se ele fizesse o mundo ou não fizesse o mundo, ele seria Deus. Agora, nós, se não existíssemos, não seríamos nada.
Ah, tio, nossa, que lógica, né? Mas a questão para Deus, Ele escolheu, mesmo sabendo que nós iríamos errar, e mesmo sabendo que nós iríamos deixar Ele de lado, e falar, olha, tanto faz como tanto fez, se o senhor morreu na cruz ou não, não fui eu que mandei você morrer. Será que não tem isso no nosso coração? Mas, mais além, a gente pode pensar, será que Jesus ou Pai, eles não são egoístas porque só estando do lado deles que nós somos felizes? Se nós não estivermos, nós não somos felizes. O problema é nós entendermos que a felicidade e a alegria de estar com Deus não é algo que Ele tira dele e vai em outro lugar. A alegria de morar, a felicidade está nele, é Ele, não é algo que Ele construiu, não, é Ele. É a mesma coisa que alguém que conta piada. Se eu não estiver próximo dele, eu não vou ouvir a piada, mas se eu estiver próximo dele, eu vou ouvir a piada. Alguém que nos ajuda, se eu estiver próximo dele, ele pode me ajudar. Agora, se eu estiver longe e não tiver comunhão, ele dificilmente conseguiria nos ajudar. Com isso, nós entendemos que toda felicidade, todo acerto em nossas vidas é só na presença de Deus. É só estarmos com Deus e prestando atenção no que Deus fala e nos ensina. Será que a gente presta atenção nisso? Pensa bem, irmãos. Os carros de Fórmula 1, quem já assistiu? A maioria? Os carros são feitos de qualquer jeito? Não. Para cada peça do carro, tem um engenheiro muito além da capacidade normal, para que funcione além do excepcional, para que o carro faça a corrida vá muito bem. Nessa sequência de pensamento, vamos entender que é assim: se você comprou um carro 1000, existem engenheiros que passaram noites e noites, noites e noites estudando, ralando pra caramba, para passar na faculdade, para estar onde ele está, para construir, certo? Não é de qualquer jeito. Tanto que, se você pega hoje em dia um carro 1000, ele é comparado a 1.4, dependendo do carro. Porque a potência e a capacidade tecnológica que ele tem, a cada dia está melhorando cada vez mais. Aí, vamos lá. Aí você pega o carro zerado. Se acelera, aquele som assim, é uma música nos ouvidos. Aí você fala assim, pã, tive uma grande ideia, cara. Olha que louco. Você olha embaixo assim, você vê umas molas, uns amortecedores, você fala, uau! Yes! Não estudei, mas eu vou ser melhor. E vai lá e tira o amortecedor. Aí o carro parece uma carroça. Aí tá lá, que na hora que você vai passar num buraquinho, você, opa, peraí, passa uma roda, passa outra. Tem lógica isso? Você está acabando com algo que o cara estudou há anos para fazer, para sua segurança. Aí você acha que, com uma ideia assim, do nada, você vai fazer melhor do que o cara que estudou anos. Ah, mas tio, o que isso tem a ver? Tem a ver que, com o cara que fez os céus e a terra,
fez a tua vida e cuida dela até hoje, a gente acha que é melhor do que ele. Ah, tio, eu não acho. Será? Se você não acha, isso quer dizer que todas as suas atitudes, você pergunta para ele se eu posso ou não posso fazer, porque ele enxerga lá na frente se vai dar certo ou não. Agora, se você não tem essa atitude, você acha que você é melhor. Aí você está andando com aquela carroça que está mais destruindo e atrapalhando no trânsito, e está achando que está se dando muito bem, mas na verdade não está. Imagina que imagina assim, você está num avião, aí existe muitos carinhas lá dentro, muitas pessoas que já falavam para você perde tempo naquela igreja, Deus não existe, o cara lá só está te roubando a sua grana, ele só está lá para fazer isso, acredite em mim. Se por acaso naquele momento der um pane no avião, o avião cair, qual que seria a primeira frase daquelas pessoas? Meu Deus, ai meu pai, me segura, eis-me aqui, não, eu faço qualquer coisa, se o Senhor me salvar, eu vou para onde que o Senhor quiser. Quer dizer, é só sobre pressão que nós agimos e reagimos. Será que é essa vida que nós temos que ter? O mundo nos joga isso. O mundo fala para a gente, é você quem decide. Não precisa dar satisfação para ninguém. A palavra de Deus nos ensina para a gente tomar cuidado, que existiriam pessoas para vir nos enganar e falar, olha, faça da sua vida o que você quiser. Mas é assim que a palavra nos ensina? Não. Agora eu pergunto para vocês, se estivesse um sol maravilhoso agora lá fora, será que a gente não reconheceria o sol? Como que a gente não pode enxergar o brilho de Jesus em nossa vida? Como que a gente pode não enxergar aquele que deu a vida por nós? Como que a gente pode não enxergar aquele que enquanto a gente dorme, ele vela por nós? Como que a gente pode não enxergar aquele que quando a gente clama por ele, mesmo estando errado, ele está lá, sim filho, pode falar que o pai está te ouvindo. Tamanha grandeza a gente não enxergar, tamanha alegria que ele nos traz e a gente tanto faz como tanto fez. Que geração é essa? Que geração nós somos? Nós estamos ouvindo os gritos? Vocês podem falar, mas que grito, tio? Tá louco? O grito da humanidade por socorro. O grito da humanidade querendo que algum filho de Cristo chegue e fala, Deus te ama. O grito daquele que nunca ouviu falar sobre Jesus. Quem somos nós? Aqueles que se acomodamos na igreja? Ah, mas eu vou todo domingo na igreja. Será que isso garante a sua salvação? Eu queria que nessa noite a gente parasse para perguntar, Pai, o que está me afastando? Quais as minhas atitudes para estar me afastando do Senhor? O que eu tenho feito de errado para não estar com o Senhor? Porque alegria eu quero, felicidade eu quero, dinheiro no bolso eu quero, mas o Senhor não. Será que essa é uma vida legal? Aí quando casa com um homem que te espanca,
Você vai falar, o culpado é Deus porque Deus escolheu? Por favor. Ou você casa com uma mulher que não te dá nem atenção, ou melhor, te dá muitos chifres e não te faz nada. Aí você vai culpar Deus? Tá vendo, pai? A mulher que tu me destes. Meu, presta atenção. Aí a gente está na igreja, vê o irmãozinho lá na rua, passando por dificuldade, e fala assim, eu vou na igreja, estou fazendo a minha parte, ele não está, o problema é dele. Que ser humano nós somos? Ou melhor, que ser humanos nós nos tornamos? Será que não está na hora de... Acorda, igreja. Acorda. A natureza espera pelos filhos de Cristo, pelos filhos de Deus, para falar da palavra. Eles anseiam. Mas por quê? Eu não sou missionário. Quem disse? Você é filho. Ei, acorda. Aonde você está? Aliás, essa pergunta é bem interessante. Eu gostaria que vocês me dissessem, quando Adão errou, e Deus chegou no final da tarde, como ele sempre fazia, e perguntou, Adão, onde você está? A pergunta é, Deus não sabia onde Adão estava? Lógico que sabia. Só que o problema é que Deus queria chamar a atenção de Adão para falar, olha Adão, aonde você se encontra? As suas atitudes estão se afastando de mim. O que eu fiz para você me negar? O que eu fiz para você estar longe de mim? Eu estou aqui querendo derramar amor, mais amor, mais amor, mais amor sobre você. E o que você está fazendo? Aí vir com desculpas que, foi a Eva, e a Eva, por sua vez, foi a serpente. Será que a gente é muito diferente disso? Foi o irmãozinho que falou mal de mim, eu fui lá e meti a mão na cara dele. Quem manda falar mal de mim? Está me tirando? Não é assim? Mas eu quero saber o que a fulaninha lá falou de mim. Quem que é ela para falar de mim? Vai orar por ela. Lembra que você é filho do Pai. Lembra que você aceitou a vida de Cristo. Ou será que quando a gente pega aqueles 5 minutinhos, fala, Pai, 5 minutinhos, tá? E vai lá e quebra o cara? Talvez você esteja falando, poxa, eu vim aqui para receber uma bênção e estou recebendo uma martelada. Mas antes de vocês fui eu, tá? Só a dica. A questão é, para onde que a gente está indo? Ou será que a gente pega uma estrada e não sabe nem para onde que vai? E no final, será que nós vamos ter a cara de pau de reclamar para Deus? Falar, Pai, em Teu nome profetizei, em Teu nome fiz tantas coisas, em Teu nome fiz isso, fiz aquilo. E o Pai virar e falar assim, não te conheço. Isso dói. Nós temos que ter atitude, irmãos. Receita na mão não cura ninguém. Se nós não fizermos a nossa parte, que é lembrar que nós somos filhos, nos arrepender dos nossos erros e falar, Pai, me perdoa, eu sei que eu errei. Eu sei que eu estava arranjando desculpa para fazer certas coisas que são erradas, que eu sei que são erradas, me perdoa. Me perdoa, Pai, porque eu enganei tal pessoa, para tal pessoa, para tal pessoa, para ficar com tal fulano, porque eu queria ficar.
Me perdoa, Pai, porque eu tirei aquelas fotos e mandei no grupo e não era para ter mandado. Me perdoa, Pai, porque eu usei uns produtos que não era muito legal, que não era pó de construção. Me perdoa, Pai, porque eu bebi algo que passarinho não bebe. Me perdoa, Pai, porque o templo do Espírito Santo eu usei como forró, ou como DJ, para balada. Nós temos que nos arrepender nossas atitudes. Porque se nós formos para o inferno, não foi Deus que mandou. Ele simplesmente mostrou o caminho que nós estávamos tomando. Apenas isto. Para terminar, vamos lá para Provérbios. Para quem tem dificuldade, você chega lá em Salmos, e depois de Salmos, você chega em Provérbios. Provérbios capítulo 1. É algo, gente, que todo mundo a gente já ouviu, já dialogou. Provérbios capítulo 1. Amém? Diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Esse Provérbios nos ajuda a dar valor à sabedoria. Valor a quê, igreja? Não estou ouvindo. Hein? Sabedoria. E aos bons conselhos. Aos bons o quê? Conselhos. E a entender os pensamentos mais profundos. De quem? Não é de Deus? Eles nos ensinam a vivermos de maneira inteligente, não burra. É o que a palavra diz. Inteligente e sermos corretos, justos e honestos. Podem também tornar sábia uma pessoa sem experiência em ensinar os moços a serem ajuizados. Esses provérbios aumentam a sabedoria dos sábios e orientam os instruídos, fazendo que entendam o significado escondido dos provérbios e dos ditados e compreendam os mistérios que os estudiosos procuram explicar. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Irmãos, para a gente ser inteligente, precisa aprender da palavra. Para temer a Deus, não é temer de medo, mas e sim saber que Ele é o único e exclusivo caminho para a nossa salvação, para a nossa vida, para nossas felicidades. Para a gente se acertar na vida, basta seguir a Cristo. Ele nos ensinou, irmãos. Irmãos, que a gente possa parar hoje e agora e falar: Espírito Santo, enche meu coração, porque por muito tempo ele esteve vazio. Por muito tempo eu deixei as minhas mãos tomarem conta. Por muito tempo eu deixei que a bebida tomasse conta da minha vida, as minhas vontades, aquela paixão louca, desenfreada.
Irmãos, deixa o amor de Cristo te conduzir. Não tenta conduzir a tua vida, não. Apenas veja. Se o Espírito Santo fala, vai para a direita, você vai. Se ele falar, vai para a esquerda, você vai. Se ele falar, fica quietinho e me ouve, deixa ele falar. Ele te ama. Ele te ama. Cara, ele nos ama, Ele morreu na cruz por nós. Ele precisava disso? Não. Mas ele morreu. Por mais que uma mãe ame tanto seus filhos, nunca vai se comparar ao amor de um Deus que nunca precisou morrer na cruz, mas morreu por cada um. Ele quer te ensinar. Ele quer te conduzir para uma vida plena de alegria e felicidade. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Ele sabe. Amém?